Eu tô gravando esse vídeo no intervalo de Fluminense e Chelsea, depois do lance polêmico do pênalti anulado pro Fluminense, e eu já tava com essa ideia na cabeça desde ontem à noite, depois da vitória da Ponte Preta por 1-0 sobre a Tombense. Mais uma vez, para quem não sabe, sou filho do Alberto Valentim, treinador da Ponte Preta, então, claro, sempre acompanhando os jogos, produzindo materiais pré e pós-jogo, pro meu trabalho também. Então, eu decidi fazer esse vídeo sobre arbitragem porque é algo que me incomoda há muito tempo. E se você já viu algum vídeo meu, não só aqui no YouTube, mas também em algum canal de corte, ou já me viu alguma opinião minha em alguma outra rede social, você sabe o quanto eu bato na tecla de arbitragem toda semana, que eu falo basicamente sempre as mesmas coisas. A gente vive um problema grave de arbitragem no Brasil. E esse problema está primeiramente no amadorismo, porque a gente tem amadores controlando os rumos do nosso futebol. São amadores, literalmente, decidindo o time que vai ganhar, o time que vai perder, o que é falta, o que deixa de ser falta, quem vai receber cartão. Ontem, no jogo contra a Tombense, eu vi uma das piores arbitragens na minha vida. E eu não vou ficar falando nome de árbitro nem nada, porque não vejo a necessidade de ficar expondo. Porém, foi uma arbitragem muito abaixo. Sem critério, com uma arrogância na hora de falar com os jogadores. E conseguiu enfurecer ambos os lados. Tanto o lado ponte-pretano, quanto o lado da Tombense. E, sinceramente, quando um árbitro irrita os dois times, é sinal de que está tudo errado. No fim das contas, ainda deu um pênalti que é discutível. Que o Gé foi malandro no lance, conseguiu conseguiu esperar o contato e o árbitro marcou pênalti. Em sua defesa, como sempre, prezando a honestidade aqui, no ângulo dele era pênalti claro, e só por um ângulo que foi sair depois, atrás do gol, talvez nem se tivesse VAR daria para ter acesso a um ângulo parecido de que o Gé realmente foi mais malandro do que de fato foi falta do adversário. De qualquer forma, fazendo esse link com o jogo do Fluminense, a questão é o critério. A gente aqui no Brasil está acostumado com outras coisas. Na Europa é diferente. O árbitro francês viu o lance, que visualmente na frente dele, no ao vivo, pareceu pênalti. E pareceu muito pênalti por alguns ângulos também. Mas se a gente for olhar um ângulo específico, não foi pênalti. Não dá pra dar pênalti, infelizmente. Aqui no Brasil seria pênalti. Só que não é porque aqui no Brasil é pênalti que a gente deve reclamar. Porque o certo é isso não ser pênalti. E eu posso trazer um exemplo que me afetou diretamente também. Nos afetou. Na final da Copa do Brasil de 2021. O Atlético Mineiro abre o placar no jogo de ida no Mineirão por um pênalti parecido, cometido, entre aspas, pelo Léo Cittadini. Então, e não teve VAR para chamar para olhar. Foi marcado no campo e o VAR não chamou para olhar. Então, é difícil fazer esse tipo de comparação, porque lá é muito diferente. Por mais que lá também tenham muitos erros. A gente está cansado de ver. Quem assiste futebol internacional todo final de semana sabe disso. Sabe disso tranquilamente. E outro lance ontem que chamou muita atenção também foi a bagunça em Operário e Chapecoense. Você sabia, Drop, que o árbitro foi chamado para revisar um lance que estava impedido? Por que um lance impedido foi chamado para revisar no VAR? Primeiro, que impedimento não tem que ser chamado para revisar, para olhar no VAR, porque é de sim ou não. É igual tá grávida. Tá grávida ou não tá grávida? Tá impedido ou não tá impedido? A não ser que seja um caso específico de interferência, para aí sim uma interpretação para ver se o jogador participou do lance ou não participou, enfim, óbvio. Né? Mas isso mostra o problema que a gente tem de arbitragem aqui no Brasil. Isso é que é grave. Porque todo dia, todo jogo, algum time é prejudicado.
Hoje, o seu foi prejudicado. Amanhã, ele vai ser favorecido. E vice-versa. E vice-versa. Quantas vezes a própria Ponte Preta foi prejudicada? E você já me viu falando nas redes sociais sobre isso, caso você não tenha visto, é só ir lá conferir. Várias vezes. Várias vezes. Então, a gente tem que ser honesto com as coisas. Tá? Quando a gente fala de futebol de forma séria. Se for falar só para torcedor, só para agradar, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. E isso também leva à questão dos comentaristas de arbitragem. Essa onda de ter árbitro, ex-árbitro, ou colegas de árbitro lá comentando, participando dos lances, muitas vezes eles não analisam de forma honesta, porque eles também querem defender os colegas, os ex-colegas, os amigos, e não julgo por isso. Tá errado, mas o principal problema é quem os convida para fazer parte da central de arbitragem, nem lembro o nome agora. E qual que é o futuro da arbitragem no Brasil? Principalmente depois da chegada do... É Samir o presidente da CBF, Drop? É Samir, né? Porque ele diz que vai profissionalizar a arbitragem. E aí sim é um passo muito importante para a gente parar de depender tanto de amadores. Porque se o nosso futebol continuar nas mãos dos amadores, eles vão continuar decidindo quem é campeão, quem fica na Série A, quem é rebaixado para a Série B. Isso acontece com todos os outros campeonatos. Como que a gente aceita e normaliza amadores conduzindo e ditando o que acontece na vida e no trabalho de profissionais? Não pode. A gente não pode aceitar isso. Né? Isso, assim... Você vai se identificar fácil com esse vídeo porque, como eu falei, o seu time ora é prejudicado, ora é favorecido. Ora, se você tem um jogador expulso de uma forma ridícula, ou uma atuação da arbitragem que não pode não ter influência direta no jogo. Quando eu falo direta, quero dizer expulsão, pênalti, falta marcada que seria um potencial gol, enfim. Isso faz diferença. Faz diferença no longo prazo. Porque a gente que toma as porradas, a gente não esquece. A gente não esquece. Amanhã eles que foram favorecidos ou que não foram prejudicados, eles não vão lembrar. Eles só vão lembrar quando for a vez deles. O problema é que é a vez deles dia sim e dia não no futebol brasileiro. Isso é recorrente. E tomara que a partir de agora, com esses rumores de profissionalização de arbitragem e tudo mais, a gente não tenha mais esse tipo de problema para resolver. Não é isso, Drop? Perfeito. E falar pro pessoal aí também se inscrever, deixar o like e seguir nossas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. E falar também que tem muita opinião no Twitter, que inclusive está na descrição. Perfeito. Como sempre. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Então tchau.